Primeiro, que no âmbito municipal, esta lei ela viola a regra do Plano São Paulo, viola a norma estadual. E, neste caso, prevalece a norma estadual, a lei estadual. De todo modo, eu não tenho dúvida que, havendo abertura de templos na cidade de Sorocaba, no dia seguinte, o Ministério Público vai promover uma ação para que seja declarada a inconstitucionalidade face à lei estadual desta lei municipal. E o prefeito, se não cumprir, vai incorrer em improbidade administrativa. Repórter RMS News. Por 9-2, o Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quinta-feira que estados e municípios podem impor restrições a celebrações religiosas presenciais, como cultos e missas em templos e igrejas durante a pandemia de Covid-19. Divergiram os ministros Nunes Marques e Dias Toffoli. Os ministros do Supremo Tribunal julgaram uma ação do PSD. O partido pedia a derrubada de decreto estadual de São Paulo que proibiu cultos e missas presenciais em templos e igrejas. Para falar sobre este assunto, com grande satisfação, recebemos aqui no Repórter RMS News o presidente da OAB Sorocaba, Dr. Márcio Leme. Dr. Márcio Leme, satisfação imensa tê-lo conosco aqui, Dr. Márcio. Obrigado por atender o nosso convite. É uma satisfação minha conversar com todos vocês da RMS, com o seu público. É sempre um prazer poder dialogar e sempre uma conversa com tanta qualidade com você. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, doutor. A recíproca é verdadeira, da nossa parte também, em relação à sua presença aqui conosco. Doutor Márcio Leme, o assunto polêmico ganhou manchete e repercussão nacional desde o final da última semana, quando o ministro Nunes Marques acabou aí por liberar cultos em todo o Brasil, celebrações religiosas, principalmente com foco ali no dia da Páscoa, celebrado no último domingo. Acreditava-se que a votação seria 10-1. Entretanto, Dias Toffoli também divergiu juntamente com Nunes Marques. Como que o senhor vê toda essa polêmica envolvendo líderes religiosos, políticos e agora chegando ao Supremo Tribunal Federal? Pois é, né? Nós vivemos tempos de questionamentos de temas que envolvem o amor, envolve paixão, envolve a fé. Isso naturalmente acaba por dividir a sociedade. É um tema que dificilmente as pessoas conseguem fazer uma análise, realizar um distanciamento do tema para fazer uma análise adequada. E esse tema não era diferente, que envolve uma questão de dogma, envolve uma questão de fé, algo de foro muito íntimo das pessoas, especialmente num país dominantemente cristão como é o nosso país, como é a América Latina como um todo. E tenho a impressão que ontem, num dos votos, se eu não me engano, do ministro Alexandre de Moraes, ele faz bem uma observação, que não se está discutindo perseguição de pastor, perseguição de cristão, perseguição de padre. Não se trata disso. E o assunto me parece que ganhou essa dimensão nas redes sociais, sobretudo, de que a decisão do Supremo Tribunal Federal era relativa a uma eventual medida de punição ao cristianismo ou à profissão de fé, o que aconteceu lá na época das cruzadas, né? Na época da Inquisição, aliás. Então, me parece que o tema ganhou um contorno que não existe. A discussão era exclusivamente acerca de: é possível, aliás, podem os estados e os municípios limitarem o funcionamento de igrejas e templos num período de pandemia, num período de medidas de enfrentamento emergenciais para enfrentamento da Covid? Era essa exclusivamente a discussão, e não perseguição de padre, pastor, de cristão. Mas o assunto ganha uma dimensão justamente por conta, muitas vezes, do extremismo, da ideologia, até mesmo do fanatismo. Nós precisamos tirar essa paixão para que a gente consiga analisar tecnicamente este contexto, sobretudo em favor da sociedade, do modo geral. Com a votação agora do Supremo, no dia de ontem, o que nós
temos, qual é a sinalização que se tem a partir de agora em relação a esse tema, visto que, na minha lembrança, desde a promulgação da Constituição de 1988, tema semelhante nunca havia chegado no plenário, ou até desconheço ao próprio STJ. Poderia ter esse tipo de discussão permeado aí pelas instâncias, primeira instância ou alguma coisa pontual, mas não dessa proporção. Então, o que nós teremos a partir de agora? Qual é o conjunto? O que sinaliza essa decisão do Supremo e esse tema, essa discussão? Ela já está consolidada dentro de um aspecto geral de que não há perseguição à celebração de religiosas no Brasil? Pois é, Oliveira, é importante a gente lembrar, sua pergunta é muito interessante, que permite também a gente dimensionar o assunto e colocar alguns limites. É importante a gente lembrar que a pandemia que nós estamos a vivenciar desde o ano passado, ela também não encontrava, é uma crise que não se repercutia no mundo desde a Segunda Guerra Mundial, né? Então nós vivemos uma situação de extremo, né? Nós vivemos uma situação de emergência que nunca antes, na minha geração, por exemplo, havia suportado um tipo de situação mundial, especialmente no Brasil, nas últimas 2 semanas, onde se naturalizou a morte de 4 mil pessoas por dia. É um negócio louco as pessoas não se comoverem com tudo isso. Então, o Supremo está enfrentando questões, não só essa, como outras, que naturalmente nunca havia enfrentado, o Poder Judiciário nunca havia enfrentado, porque também nunca havíamos passado por um cenário horroroso como esse. Bom, mas com relação objetivamente à sua pergunta, quando o Supremo julga uma questão como essa, ele forma um precedente, que é um indicador, que é uma baliza, que é uma sinalização, que, aliás, por regra processual, as demais instâncias devem observar. Quando o Supremo julga uma questão como essa, as demais instâncias estão vinculadas a essa decisão e devem observar. O que o Supremo julgou ontem diz respeito à constitucionalidade, ou seja, pode estados e municípios criarem restrição na abertura de templos e de igrejas no período de pandemia, porque a discussão era essa: poderia o governador e o prefeito têm competência para baixar decreto e determinar que igrejas e templos fiquem fechados em razão da pandemia, ou não poderia porque se trata de uma garantia constitucional e, portanto, não há liberdade do governador e do prefeito. É isso que se enfrentou no Supremo. E o Supremo decidiu, neste momento em que se impõe medidas de enfrentamento de emergência de saúde pública para conter a proliferação do vírus, o governador e o prefeito, que estão diretamente na linha de frente de combate à proliferação do vírus, ele pode sim criar essas medidas de restrição. E isso não significa violação da garantia constitucional de liberdade de crença. É isso que foi decidido. E é importante observar que isso é transitório, né? Nós esperamos que muito em breve essa situação seja controlada para que voltemos a uma normalidade. Então não se trata de uma medida temporária e emergencial. Entretanto, doutor Márcio, nesse interim surge algo que a gente deve analisar. O prefeito de Belo Horizonte, numa decisão monocrática do ministro Nunes Marques, determinando a abertura dos templos religiosos, o prefeito de Belo Horizonte afirmou que não estaria cumprindo aquela determinação. E assim o fez. Não dando, ou seja, dizendo que obedeceria a ordem do pleno. Em manifestação através das redes sociais, o ministro Marco Aurélio, inclusive, colocou o seu posicionamento duvidando que o prefeito pudesse ser que o prefeito pudesse ser preso ou sofrer qualquer outra sanção criminal em função deste descumprimento. A partir de agora,
a primeira instância em suas decisões, seguindo, se eu posso dizer, essa decisão do prefeito de Belo Horizonte, ganhando determinado respaldo até do próprio Supremo Tribunal Federal na fala de alguns ministros. As decisões de primeira instância, elas não passam a ter o valor que tinha-se anteriormente, quando dizia-se que ordem judicial se cumpre? Também muito pertinente a sua ponderação, né, Oliveira? Olha só, é importante a gente pontuar que, ao que ao menos eu acompanhei o noticiário no final de semana, me parece que o prefeito de Belo Horizonte teve uns 5 minutos aí de arroubo, de rebeldia ao fazer essa manifestação absolutamente equivocada, porque na ocasião estava em vigor a liminar deferida pelo ministro Cássio Nunes, né, que deferiu uma liminar em favor de uma associação de juristas cristãos, alguma coisa nesse sentido, e portanto naquele momento era esta a decisão vigente para o caso concreto. Quando o prefeito de Belo Horizonte vem a público e faz uma manifestação dessa, obviamente ele está anunciando que vai descumprir uma ordem judicial e ele não pode fazer isso, sob pena de incorrer em improbidade administrativa, inclusive cassação do seu mandato. Mas o que me parece também, se limitou à fala em rede social em entrevista, porque passo seguinte ele deu uma nota oficial dizendo que, muito embora discordasse, ele iria observar a decisão do Cássio Nunes até o tema ser enfrentado pelo Pleno. Ontem o Pleno fez esse enfrentamento de forma final e aí criou-se, repito, o que nós chamamos juridicamente de precedente. E o precedente, segundo a lei processual, deve ser observado pelas instâncias inferiores. Então, hoje, se houver uma propositura de uma ação judicial em primeira instância discutindo esse tema, vamos imaginar uma ordem religiosa, uma igreja, enfim, uma associação, propõe uma ação local, aqui na cidade de Sorocaba, por exemplo, dizendo que o decreto do prefeito municipal é ilegal ou inconstitucional, o juiz aqui de primeiro grau, ele está vinculado a decidir conforme o Pleno do Supremo. Então, ele deve observar. Caso não observe, existe até uma medida processual para reformar essa decisão, que você pode saltar da primeira instância diretamente para o Supremo Tribunal Federal, que é a chamada via da reclamação, ação de reclamação. Então, assim é o sistema para conformar uma unidade de decisão. Então, ontem, quando o Supremo julgou, isso é muito importante, ele acaba por resolver eventuais decisões contraditórias, conflituosas, que estão pipocando por todo o Poder Judiciário. A partir de agora, todos devem seguir a orientação, a decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, doutor Márcio, Alberto Cassone, me permita mais uma pergunta aqui antes de você, Alberto, porque o assunto ele tem vários pontos a serem esclarecidos. Por exemplo, a Câmara de Sorocaba votou um projeto que autoriza a abertura de templos religiosos. Quando nós estamos falando de templos religiosos, são templos espíritas, católicos, evangélicos, de Umbanda, de qualquer segmento, né, doutor? É bom esclarecer isso para a gente não rotular apenas um segmento. São todos os templos religiosos. A Câmara aprovou esse projeto e ele tem ali um respaldo, inclusive, do próprio prefeito Rodrigo Manga, já que há uma regulamentação por parte da Secretaria permitindo essa abertura de templos religiosos, inclusive na fase emergencial e na fase vermelha. Com essa decisão do Supremo agora, como fica a situação em Sorocaba? Olha só, também é muito gostoso conversar contigo, né, Oliveira? Porque você sempre faz muita ponderação pertinente, objetiva, e isso nos permite a gente avançar na discussão e falar de ordem prática para a população, né? Porque é o que importa. Na vida prática, o que eu faço, né? Eu que estou interessado no assunto. Primeiro que eu preciso ponderar que eu lamento profundamente que a Câmara de Vereadores, no momento em que 4.000 pessoas morrem no país, no momento em que a variação na cidade de Sorocaba tem entre 30, 40, 50 mortes por dia, a Câmara de Sorocaba, os vereadores gastem energia e se sujeitem a esse tipo de votação, discussão, né?
De todo modo, é importante a gente destacar que caso o prefeito promulgue essa lei municipal, eu não sei se foi promulgado já, mas caso promulgue, eu não tenho dúvida. Já foi promulgada, doutor, e está em vigor, já entrou, e já valeu. É válida essa lei. Então, primeiro que no âmbito municipal, esta lei ela viola a regra do Plano São Paulo, viola a norma estadual. E neste caso prevalece a norma estadual, a lei estadual. De todo modo, eu não tenho dúvida que, havendo abertura de templos na cidade de Sorocaba, no dia seguinte o Ministério Público vai promover uma ação para que seja declarada a inconstitucionalidade face à lei estadual desta lei municipal. E o prefeito, se não cumprir, vai incorrer em improbidade administrativa. Agora, se me permita fazer um comentário mais político, porque eu acho importante a gente avançar nisso. A impressão que eu tenho na nossa cidade, que tem acontecido muito, é que tanto o Poder Executivo quanto o Poder Legislativo, muito embora a boa vontade, a vontade de atender a população, acaba se sujeitando a medidas populistas, a medidas que têm por objetivo agradar um público específico que é da base de apoio desses políticos. E aí acaba fazendo um projeto de lei que sabidamente não vai vingar, não terá eficácia nenhuma para as pessoas. Ontem, por exemplo, eu ouvi discussão acerca de projeto de lei para abrir as academias aqui na cidade de Sorocaba nesse momento de pandemia. É claro que tanto a assessoria jurídica dos vereadores quanto a assessoria jurídica do prefeito, da prefeitura, sabem que isso não há a mínima possibilidade, não há nenhuma possibilidade dessa lei ser promulgada e ter eficácia prática, porque no dia seguinte ela será reformada, ela será afastada pelo Poder Judiciário. Entretanto, é mais um engodo, me parece, é mais um mise-en-scène político para dar uma resposta a essas pessoas e tirar a responsabilidade política, no sentido de que, olha, eu, prefeito ou vereador, fiz a minha parte, a culpa é do Poder Judiciário, a culpa é do Ministério Público. Isso é uma pena, porque isso, a meu sentir, não é tratar com a necessária seriedade o assunto, mas querer fazer uma cena para enganar a população. Doutor Márcio Leme, entrevista fantástica, presença maravilhosa com a gente aqui, esclarecedora, né? No momento de uma decisão que acaba praticamente de sair no final no início da noite de ontem, falando sobre essa decisão que automaticamente vai repercutir muito, já repercute, mas principalmente nesses segmentos religiosos, falando com a gente sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal, que por 9-2, o Supremo decidiu ontem que estados e municípios podem impor restrições às celebrações religiosas presenciais, como cultos e missas em templos e igrejas durante a pandemia da Covid-19. Atento, observando tudo e anotando que eu conheço bem ele, quando nós estávamos no estúdio presencial, via suas anotações, mas agora eu percebo as suas movimentações. Alberto Cassone, doutor Márcio Leme, à disposição para a gente falar, abrir um pouco mais sobre esse assunto que você está acompanhando e observando. Doutor Márcio, tudo bem? Então, um esclarecimento, uma pergunta de um cidadão comum, um leigo, vamos supor assim. O Supremo acabou, na minha visão, dando um valor de juízo para a Constituição, quebrando a Constituição. Então, nem caso de pandemia pode cercear e bloquear os cultos religiosos. E se coloca assim, prefeitos e governadores, né? Transfere para prefeito esse poder de você limitar aí o fluxo. Mas, na verdade, fica para o governador, né? Porque existe uma precedência aí, ou não? Ou o prefeito ele pode decidir e o governador, se houver conflito entre prefeito e governador, existe uma precedência? Alberto, eu só me permita fazer um apontamento. A sua ponderação é muito relevante, tem sido debatida nas redes sociais, parabéns por ela, mas me permita fazer um apontamento. O Supremo não decidiu o que cabe aos prefeitos e governadores, ele decidiu que cabe primeiro à União, primeiro ao presidente da República. Se o presidente da República é inerte e não faz, como é o caso que tem acontecido, um presidente absolutamente que vive na inércia, que vive mais preocupado com a campanha política do ano que vem do que defender a população, aí sim cabe
cabe a autonomia dos estados e municípios para criar as medidas de restrições. Então, é um degrau. Primeiro cabe à União, depois cabe ao estado, depois cabe ao município. O que acontece é que os entes federativos podem avançar em relação ao outro. Então, o estado pode ampliar as restrições colocadas pelo presidente. O município, por sua vez, pode aumentar a restrição colocada pelo estado. Então, não há conflito. O que não pode é o prefeito flexibilizar o que o estado fez. O que não pode é o estado flexibilizar o que o presidente fez. Mas o inverso pode, porque nós estamos num ambiente de contenção de pandemia excepcionalíssimo num momento transitório. E me permita um outro apontamento também, é que, bem pensadas as coisas, é muito comum a gente ouvir as pessoas dizerem a lei é clara. Todo mundo já viu isso, né? Está aqui, está expresso na lei. Se fosse assim, convenhamos, qualquer pessoa que soubesse ler teria condição de fazer interpretação de texto legislativo, né? Não precisaria haver faculdade, estudo, nada disso. Existe uma ciência de interpretação. Então, me permita dizer o seguinte, todo texto demanda interpretação. Uma coisa é o texto de lei, outra coisa é a norma jurídica extraída do texto de lei, que é o resultado da interpretação do sistema jurídico como um todo. O que o Supremo disse, e aí me permita também, com todo respeito, obviamente, mas discordar da sua afirmação de que o Supremo quebrou a Constituição, absolutamente diverso. O meu entendimento é absolutamente contrário a isso. O Supremo deu sentido à norma contida na liberdade de imprensa. Ele criou norma jurídica a partir do texto e efetivamente aplicou a Constituição. Porque quando eu falo de liberdade de crença, liberdade de profissão de fé, eu não estou dizendo que quando o Supremo decide, ele impede isso. Porque a liberdade de fé, ela tem duas facetas. De um lado, a interna, que assegura que todas as pessoas do Estado brasileiro professem a fé que quiser, a sua crença subjetiva não pode ser atingida pelo Estado. E como bem pontuou Oliveira, aqui nós estamos falando de todas as crenças, não estamos falando só do evangélico, do cristão, nós estamos falando das religiões de matrizes africanas, estamos falando do espiritismo, enfim, é importante a gente esclarecer isso. Então, no que toca ao dogma de cada um, a profissão de cada um, algo interno, algo subjetivo, isso está garantido pelo Supremo, inclusive foi objeto de debate ontem. O que foi restringido parcialmente é a liberdade de reunião no mesmo espaço. Porque é essa liberdade de reunião, de aglomeração de pessoas é que impõe risco à saúde pública. Então, sob essa perspectiva, eu tenho dois valores em conflito. Num lado, eu tenho a saúde pública, a preservação da saúde pública, a não proliferação. De outro lado, a liberdade das pessoas se deslocarem para se reunir no mesmo local para a profissão de fé. Então, neste aspecto, exclusivamente neste contorno, observado estas balizas, é que o Supremo decidiu. As pessoas não podem se deslocar das suas casas para se reunirem no mesmo ambiente para professarem as suas fés. Agora, a sua liberdade individual de pregar a sua fé, isso está garantido e não pode ser objeto de deliberação do Estado. Então, quando eu tenho... É importante a gente lembrar que nenhuma garantia, nenhum direito fundamental, ele é absoluto. Ele pode sofrer restrição em momentos excepcionais quando ele está em conflito com o outro. Nesse caso, eu tenho a saúde pública e o direito à preservação da vida versus o direito da pessoa se deslocar e ir até uma igreja, até um templo. Qual deve prevalecer? Momentaneamente, a preservação da saúde. E veja que me preocupa muito quando ontem o advogado-geral da União, ele faz uma afirmação muito grave, que isso vai entrar para a história. Que as pessoas têm consciência que podem morrer, mas elas estão dispostas a ir até o culto e morrer pela sua fé. Isso nós não ouvíamos desde as cruzadas. Desde a de 1100, de 1200, da Idade Média, nós não ouvíamos uma afirmação dessa. Porque aqui nós estamos pregando absolutamente o individualismo, que é incompatível com o estado social que nós vivemos. Por quê? Não é que a pessoa vai a um culto, ela escolhe morrer pelo vírus do que ficar em casa e não ir ao culto. Nós estamos dizendo que essa pessoa ela vai andar de ônibus, ela vai transmitir o vírus, ela vai voltar para casa, ela vai transmitir para os seus familiares, ela vai no supermercado, ela vai na padaria, enfim, ela vai não só se matar, mas matar uma série de pessoas e impor um ônus ao Estado que está colapsado com o sistema de saúde pública. Então é importante a gente fazer, se me permite, essa reflexão para que a gente possa amadurecer essas ideias. Doutor Márcio Leme, Alberto Cassoni,
comecei a querer visualizar o doutor Márcio perante o tribunal do júri. Você provocou de uma forma muito sábia e que quem ganha é a gente, né? Todos nós. E isso é muito importante. Quando você pode ver todas as formas. O doutor Márcio fazia uma colocação inicial de satisfação pelos meus questionamentos, e eu fiquei muito mais satisfeito quando o Alberto fez o seu questionamento, porque pôde fazer um contraponto dentro das minhas... Me permita dizer, esse contraponto que o Alberto fez é importantíssimo, porque é isso que muitas pessoas, e muitos advogados até, muitas pessoas da área jurídica, têm sustentado. Então, é de todo relevante e é muito importante que ele faça essa provocação para que permita a gente expor, para que as pessoas façam seu juízo de valor. Então, realmente, parabéns pelo Alberto, né? Exato. E o senhor acaba de citar algo importante. O Alberto, quando coloca isso, faz essa colocação, ele não está fazendo de forma aleatória, não. Você hoje observa pelas redes sociais, operadores do direito, o senhor cita advogados defendendo essa tese. Então a gente tem que ouvir esse tipo de provocação para a gente poder crescer no conhecimento. Alberto, você tem direito a mais uma pergunta. Você nem acabou a sua pergunta, o doutor Márcio é comigo aqui. É essa que eu estava esperando. Muito boa. Fecha pra gente poder já concluir, Alberto. No caso, assim, obrigado aí, doutor, pelos esclarecimentos, mas é óbvio, como eu disse, a gente faz uma pergunta de forma leiga, pegando aí o que está acontecendo. Agora, dessa forma, a interpretação do Supremo Tribunal foi como uma fala do Cristo, que ele disse: eu não vim mudar a lei, apenas dar cumprimento. Então, de certa forma, do jeito que nós estamos hoje, o Supremo Tribunal Federal apenas deu cumprimento a uma lei. Ele não está mudando a lei, mas está dando cumprimento por uma circunstância, digamos assim, pontual. Seria isso, né? É como eu penso, viu, Alberto? Eu usaria a seguinte expressão: o Supremo está interpretando o sistema jurídico a partir da realidade que se apresenta, uma realidade de excepcional, e o Supremo, obviamente, vai ter que enfrentar vários temas espinhosos. Esse é talvez, dos mais espinhosos, e ele faz a interpretação do sistema observado a realidade que se impõe. Agora, só para finalizar, então, dessa forma, dentro dessa realidade, e como o senhor mesmo citou, o número de mortes está aumentando, e a ciência vai ter que atestar que o lockdown não está funcionando, e isso vai ser com o tempo apenas, só para que essa mudança venha a ocorrer ou não? A impressão que eu tenho, e aí a gente avança numa área de saúde, e aí eu também vou virar mero espectador e talvez aí, mas o que eu tenho visto é o seguinte: o lockdown tem se mostrado eficiente. Em Araraquara comprovou isso. Eu penso exatamente ao contrário daqueles que defendem que o lockdown não funciona. Eu acho que exatamente funciona. Por quê? Não é que funciona para eliminar o vírus. Ele funciona para conter a proliferação, para que haja tempo do Estado realizar a imunização das pessoas. É para isso que o lockdown funciona. Porque, se vocês estão observando, a quantidade de pessoas nas filas aí dos hospitais, das UTIs, e morrendo. Sim. A gente sofre muito mais quando a gente vê um avião caindo, né, do que quando pessoas morrem por falta de médico, né? É natural. A sensação de indignação é muito maior. É muito curioso isso, né? Então, veja, essas questões de isolamento, me parece que é neste contexto. Não é para acabar com o vírus, mas para evitar a proliferação, para que o sistema de saúde consiga comportar o atendimento e, paralelamente, o Estado conseguisse trabalhar na imunização. Infelizmente, no nosso país, e isso ficará para a história também, o governo federal não trabalhou para uma imunização no período adequado, e por isso que nós somos um dos países mais atrasados do mundo na imunização. A todo mês é reduzido o número de doses que são distribuídas, né? Então, a meu sentir, a meu juízo, esse é o meu ponto de vista, né? Obviamente respeitado aqueles que têm uma visão diferente aí.
Doutor Márcio, foi um prazer imenso recebê-lo aqui no Repórter RMS News. Já nos deixa uma aula de conhecimento, né, jurídico, uma aula magna no início dessa manhã. Aliás, é professor da FAD, né? Então, cada dia isso é muito bom. E a gente aprende muito contigo, colocamos nosso espaço sempre à disposição. Eu só quero fazer aqui um parêntese aqui na fala do advogado-geral da União. A fala dele não representa o sentimento da maioria, da grande parcela dos evangélicos. Coloco aí 99%. É uma fala irresponsável, insana, que não representa o próprio cristianismo, porque o cristianismo se fala em vida. Sempre você tem que você valorizar a vida. A morte é uma consequência natural da existência do ser humano. Essa é a grande realidade. Infelizmente, nas últimas 3 décadas, com o surgimento de movimentos neopentecostais no Brasil, nós temos visto e ouvido falas irresponsáveis como a do advogado-geral da União no dia de ontem. E muitos líderes evangélicos dizendo falar em nome do povo, quando, na verdade, eles não representam esta maioria do povo. Obrigado. Obrigado, Oliveira. Obrigado, Alberto. É uma satisfação muito gostoso conversar com vocês. E a sua fala final foi sensacional. É isso que eu tenho visto. A grande maioria dos líderes religiosos sendo responsáveis, trabalhando em favor da saúde e da vida, sobretudo em favor do bem social, prestando solidariedade às pessoas que precisam. Isso é cristianismo. Conversamos aqui no Repórter RMS News com o presidente da 24ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Márcio Leme, que fala sobre os 9-2 do Supremo Tribunal Federal, que decidiu ontem que estados e municípios podem impor a celebração religiosa presencial, como cultos e missas em templos e igrejas durante a pandemia da Covid-19. Antes de entrar no intervalo, deixa eu só fazer uma colocação, uma visão minha, política, sobre este caso. Nunes Marques, indicado por Luiz Inácio Lula por Jair Bolsonaro, se posiciona pelo voto, pela abertura dos templos religiosos, sinalizando atender a expectativa daquele segmento. Quando Dias Toffoli, indicado por Luiz Inácio Lula da Silva, dá voto semelhante, a leitura que faço é que Dias Toffoli também, já visualizando o futuro político do país, sinaliza para o público religioso que a esquerda também não converge com aquilo que pensa a grande maioria, ou seja, de fechamentos de templos religiosos, mas que também tem convergência com o público de Jair Bolsonaro. É uma leitura que consegui, ou seja, fiz dentro do cenário que se apresentou no dia de ontem. Foi um recado político para o público de Jair Bolsonaro, para o público religioso da visão de esquerda em relação a esse tema que foi colocado em pauta na mesa, mesmo sabendo e querendo acreditar que política não entra dentro desse contexto. Mas ali o julgamento é de humanos e os humanos sempre tendem a sinalizar aquilo que pensa.